Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever e deixar o seu gostei, também o seu não gostei. E também eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira periódica, de maneira voluntária, de maneira anônima ou formal, uma doação aqui para o canal. Então eu sou muito grato a vocês. Falo todas as vezes em todos os vídeos. Muito obrigado pela colaboração dos senhores e das senhoras, tá bom? Bom, gente boa, hoje nós finalizaremos mais um ciclo. Hoje nós vamos finalizar dentro do livro do Gênesis, nós vamos finalizar o ciclo de Abraão. Hoje teremos o estudo, a narração da morte do primeiro patriarca. E vamos ver como ele deixou encadeada toda a caminhada de seu filho, inclusive a escolha da esposa para o filho. É algo muito bonito como o autor bíblico trabalha essas realidades. Então, nós vamos iniciar esse estudo e a partir do módulo 31, ou seja, da lição 31, nós entraremos no ciclo de Isaac. Bom, o primeiro tema que nós temos hoje é a imagem de Rebeca. Como disse, Abraão preparou tudo, todo o seu movimento dentro da família. Agora ele vai escolher uma pretendente, vai escolher uma pessoa para fazer a caminhada com Isaac. Da mesma maneira que ele escolheu Sara, Rebeca, né, esse texto, e aí a gente vai entender porque tinha um texto, parecia um texto deslocado, uma pequena genealogia que havia entre o capítulo 15 e o capítulo 16. Bom, é uma figura muito acolhedora, é uma figura muito generosa. Rebeca é a personificação do tema da hospitalidade fundamental, né, que está imbuída dentro da teologia dos patriarcas. A gente tem vários momentos em que nós percebemos a ação deste dado dentro da história de Israel. Nós podemos ver em vários momentos, nós vamos poder ver isso em vários momentos dentro da história de Israel, que isso é uma herança que é passada através de uma maneira de pensar, através de uma maneira nova de se relacionar com o mundo. E isso é fruto de um trabalho dos autores bíblicos para que essas pessoas, ao terem a sua história contada, não apenas passassem o que elas fizeram, mas o que elas ensinaram a fazer. Então, os judeus, os cristãos, os muçulmanos são religiões do livro, né? São religiões abraâmicas e todas elas bebem dessa fonte. Então, lembrar-se do conteúdo simples da mensagem de fé do livro do Gênesis é muito importante. Ou seja, este ser acolhedor, esse ser generoso é próprio daqueles que têm fé. Se a gente lembrar o sinal de Abraão, né? O anúncio do nascimento do menino, a visita daquelas 3 personalidades coincide com a hospitalidade. O contrário ocorreu com Sodoma, que é inóspita, perseguiu, violentou esses personagens. Então, o retrato positivo de Rebeca é feito precisamente através dessa generosidade hospitaleira, que é uma menção para que toda família, para que toda casa, para que toda mulher judaica tenha esse ímpeto. Ela não deixa de orar, ela toma a iniciativa, é ela que vai ao encontro, é ela que chama a pessoa de bem-vindo. Isso é muito importante, né? O autor bíblico quer que se entenda alguns sinais. Então, Gênesis 24, 26, 27, um homem chega diante do Senhor, né? Inclinou-se então o homem e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, Senhor Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e fidelidade para com ele. Senhor,
conduziu-me diretamente à casa dos parentes do meu senhor. Então, este homem que foi enviado aos parentes de Abraão, este homem vai imbuído dos mesmos sentimentos que conduziram Abraão pelo deserto, dos mesmos sentimentos que conduziram Abraão na sua grande jornada. Então aqui ele repete isso: o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente. Esse conduzir, esse levar, vai aonde eu te indicar. Essa benevolência, essa fidelidade e misericórdia, aqui também é mostrada por este homem. Abraão teve fé, e os judeus têm que ter fé no nível de Abraão. A verdade, esses temas são os temas fundamentais, né? São esses temas que vão fundar o pacto. Fidelidade, bondade, benevolência, acolhimento. Tudo isso corresponde à lealdade, a uma atitude positiva, uma atitude boa de manter a palavra, de ser fiel à palavra empenhada. O Senhor abençoa, é um nome bonito isso, Deus abençoa, né? E ele reconhece a intervenção de Deus. Na sua caminhada, enquanto mensageiro do seu mestre Abraão, ele experimenta dessa graça, dessa bênção que provém da fé de Abraão. Quanto a mim, Senhor, me levou no caminho da casa dos irmãos de meu mestre. É precisamente uma coincidência, uma fortuna, mas ele não quer entender assim. Ele quer entender como uma providência, que a garota que corresponde ao que ele pensou era própria da família de Abraão. Então ele vê uma menina, ele se interessa por ela, ele vai conhecer e é da família de Abraão. Nessas coincidências, nessas providências, o servo lê a intervenção de Deus, um sinal da benevolência e da fidelidade. Gênesis 24, 28 e 29. A jovem foi correndo contar à mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse apresentou-se em ir ao encontro do homem e que se encontrava junto à fonte. E assim que se vê todo aquele ouro em que sua irmã, ele entendeu que o estranho merece ser bem-vindo a casa. Labão é um tipo completamente diferente de Rebeca, né? E depois nós vamos entender como é que age Labão, né? Gênesis 24, 30. Ele tinha visto o anel, braceletes nas mãos da irmã e, ouvido a narração de sua irmã Rebeca, esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e achou todos os camelos na fonte. Ele recebe com grande disponibilidade. Vem, bendito do Senhor, disse ele, porque permanecerás aí fora? Prepara a casa o lugar para os teus camelos. O homem entrou na casa, descarregaram os camelos, deram-lhe palha, forragem, enquanto traziam ao estrangeiro, aos companheiros e seus companheiros, água para lavar os pés. Isso é um sinal de acolhida entre os povos do Oriente, lavar os pés, né? É um sinal de agrado, é um sinal de respeito, um sinal de acolhida. Quando a mesa foi colocada e estava pronto para o almoço, o servo disse: "E não, antes de comer vamos falar sobre negócios. Vim para uma missão importante. Eu não vou comer até que eu tenha dito o que eu tenho de dizer." Então eles estão prontos para ouvi-lo. Gênesis 24, 33, 34. Foram-lhes servindo em seguida comida. Mas ele disse: "Não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer." E Labão disse: "Fala." "Eu sou," ele disse, "escravo de Abraão." Eu sou Yahvé, disse, escravo de Abraão. O nosso servo continua a louvar o poder e a glória da riqueza de Deus e ele coloca Deus na conversa, né? É um jogo de palavras que é aqui. Há também uma beleza nessa narrativa duplicada. O servo retoma toda a sua história, ele conta tudo que Abraão lhe contou, ele conta que fez, ele repete a oração: "O Senhor dá resultado feliz à minha jornada." E está pronto para fazer essa sequência. Então, no versículo 35, 48 do 24, "O Senhor encheu de bênçãos meu Senhor e o tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos, jumentas."
Sara, a mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu à luz a um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então meu senhor fez jurar que não escolheria para seu filho mulher entre as filhas dos cananeus, cuja terra ele mora. E disse: talvez a mulher não me queira seguir. O Senhor respondeu-lhe: cujo caminho sempre andei, mandará um anjo contigo e fará bem-sucedida tua viagem. Escolherás para meu filho uma mulher na casa de meu pai. Então, este homem, ele conta à família de Betuel toda a história, né? Então, ele vai dizer que ele perguntou quem que era. Ele respondeu: sou filho de Betuel, filho de Nacor de Melca, e lhe deu a luz. Eu coloquei um anel nas suas narinas e um bracelete nos seus punhos. Note que as mesmas palavras, elas reaparecem. Benevolência, lealdade. Dessa vez são os homens que devem mantê-la. E no versículo 49 do 24, diz o seguinte: agora, se quiseres desfrutar a afeição e fidelidade do meu Senhor, diz-me, se não, dizei-me também para que eu tome outra direção. E aqui ele dá um ultimato. O servo já reconheceu que Deus, por sua vez, era benevolente e leal e se comportou como um parente, né? Como uma pessoa que fez um pacto de amizade com Abraão, e agora os parentes de sangue devem manter essa relação semelhante nessa benevolência e nessa lealdade. É claramente a tarefa dos homens de família conceder ou não a mão da menina, né? E aí, no versículo 50, Labão e Betuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eles também reconheceram os sinais, né, da providência de Deus. E aí, eis aí Rebeca, toma e parte. Que ela seja mulher do filho do teu Senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor, tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouros e vestidos, ofereceu como presente a Rebeca. Ofereceu-lhe também ricos presentes a seus irmãos, a seu irmão e a sua mãe. Ainda um ato de adoração, publicamente, ele assim não tem vergonha de se ajoelhar. Ele coloca a cabeça no chão, dá graças a Deus, porque tudo até aquele momento está indo bem. E ele encontrou a família, encontrou a menina, encontrou a disponibilidade da família, dos parentes. E aí ele, como Abraão, ele percebe a mão de Deus, ele percebe que Deus está caminhando com ele nessa história. Puseram então a mesa, eles, companheiros, passaram a noite, levantaram-se no dia seguinte e disse ao servo: deixai-me partir para a casa do meu senhor. Abraão tornou-se poderoso, Deus lhe concedeu rebanhos, ouro, prata, escravos e escravas, camelos e burros. Ele enche toda a família de presentes de casamento, porque o noivo tem que pagar um dote para a noiva, e deve compensar a família pelo dano, vamos dizer assim, que se dá a esse grupo levando a menina embora. A mentalidade oriental, de certas maneiras, tem que ser bem entendida, porque nos nossos dias nós podemos ver, comprou, né, está levando, comprou ela. Não, isso é o efeito de um compromisso. Isso é uma atitude de respeito, uma atitude de festa, uma atitude que equivale a dizer assim: é muito caro o que vocês estão me confiando. E assim como que eu pudesse ajudar vocês a entender o quanto é valiosa para mim, então esses dons que são entregues são sinal de que ele respeita e ele vai cuidar como uma joia que vale tudo aquilo, né? Então, é algo muito interessante que a gente tem que entender, porque isso, aplicado de uma outra maneira, é muito interessante. Ou seja, as pessoas são dons, as pessoas têm que ser valorizadas, as pessoas têm que ser cuidadas. De maneira especial, na relação afetiva entre um homem e uma mulher, isso deveria preconizar essa relação. A pessoa respeitar a origem da outra, a pessoa respeitar a cultura da outra, a pessoa respeitar os dons, os valores, os critérios que a outra pessoa tem. Porque muitas vezes se reduz a simplesmente uma união que vai gerar filhos e tudo, mas o povo judeu não deixa isso de lado, mas entende que daquela mulher
daquela mulher que está sendo levada, daquela menina, depende o futuro de uma nação, o futuro de uma bênção, o futuro de um povo. Então, é isso que é interessante. Imagine se esse conceito fosse aplicado nos dias de hoje, né? Quando alguém tira a pessoa da casa de seus pais, ter esse cuidado, ter este respeito, saber que dali juntos caminharão e a geração que advém daquela união, ela é fonte de bênção para a humanidade. Ali poderá sair pessoas que vão mudar a sociedade, que não existiam até aquele encontro. É algo muito bonito, é algo muito profundo a se pensar. Então, esse texto, ele tem esta relação. Ele estabelece propriamente quais são o que preconiza a relação de unidade entre famílias, entre um homem e uma mulher. O que tem por detrás disso, né? Hoje em dia a gente está muito nessa onda do eu mando na minha vida, no meu nariz, e a pessoa esquece que ela não surgiu do caos original. Ela tem toda uma história que muitas vezes ela nem conhece e que deveria conhecer. Ela tem dons, ela tem habilidades que foram doadas junto com a genética da cor dos olhos, do cabelo, da sua estatura física, da sua capacidade de acuidade naquilo que faz, no grau de instrução que recebeu, no grau de investimento em valores que recebeu de sua família, de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de seus predecessores. Então, é esse conceito que esse texto, de uma maneira muito simples, ele está dizendo que quando um homem e uma mulher se encontram, é porque houve uma bênção que os trouxe até aquele momento. Deus age profundamente. Então, quando isso acontece, é um momento de adoração, é um momento de louvor, é um momento de entender que ali está o dedo de Deus e que diante do sim de um e o sim de outro faz a bênção, o pacto prosperar. Ao que o irmão de Rebeca respondeu: fica jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disso partirá. Ele deverá, pelo menos, parar uma semana para festejar. Na verdade, seu irmão e sua mãe imploram para que ele, também com as coisas que foram tão rápidas, para que eles, não se arrependam de ter perdido a menina tão rapidamente. Deixar a família de seu pai, viajar quilômetros para desaparecer, quem sabe para onde, casar com um parente que ela nunca viu, não é algo comum, não é algo trivial, é algo que é importante. Não me retenhais, tornou ele, pois o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixar-me partir e voltar para o meu Senhor. Ele diz ainda que, se você ainda não entendeu, eu repetirei mais uma vez, que o Senhor concedeu bons resultados na minha jornada. Há uma jornada que o Senhor guia. É esse o tempo, é esse o momento, é isso que tem que acontecer. Quando falamos do sacrifício de Isaac, não tivemos medo de dizer que Isaac é o símbolo de Cristo, do sacrifício antecipado do sacrifício da cruz. Na tradição cristã, Isaac é geralmente interpretado como uma figura de Cristo. E essa história é uma noiva que é procurada por Cristo. Por trás de Rebeca está a imagem da igreja. Então, toda a história aqui ela pode ser releita no sentido alegórico. Pense na importância do poço. É um lugar simbólico, é um local de encontro, de revelação. A vida ocorre ao redor dos poços, O poço é a profundidade cavada na terra, é o ambiente da água, a fonte da vida, a imagem materna. É o peito da mãe terra, onde a vida nasce. Então, aqui, alegoricamente, muitos teólogos, muitos santos, muitos padres da igreja fizeram essa alegoria. Em torno dos poços, casamentos são organizados precisamente por causa desse jogo de símbolos. Lembrando como o mesmo evangelho, o poço tem esse papel. A mulher samaritana, que diante do poço, ela percebe quem é Cristo. Jesus reconheceu a mulher samaritana e todo o discurso também sobre os seus maridos. O poço se torna o símbolo da lei,
palavra de Deus, da profundidade, da fonte da vida. Um belo comentário sobre o episódio nas homilias sobre o Gênesis, é um texto realmente que eu recomendo para que vocês entendam, ver esses comentários sobre o livro do Gênesis. São as homilias desde o antigo, dos padres de Cesareia, né? Nós vemos aqui. Vamos entender, havia pessoas que iam ouvi-lo nesta homilia, né? Então, Rebeca, o texto informa algo interessante. Diz que todos os dias Rebeca ia ao poço. Todos os dias ela tirava água. E desde todos os dias ela ia aos poços para que pudesse ser encontrada pelo servo de Abraão. Ela queria se reunir com o servo Isaac. Né? Então, isso parece meio que conto de fadas, né? Mas aqui se mostra a ação do Espírito Santo nas Escrituras, né? Como é que isso é contado? Então aqui, ela não poderia ter se casado com Isaac, um grande patriarca nascido da promessa, exceto que ela tivesse ido às águas, exceto que ela tivesse ido dar de beber aos camelos, né? O servo Abraão não é só para o servo, mas ter essa abundância das águas que ela tirou do poço é fonte que remete a essa bênção. Essa história de casamento é algo que nós vamos encontrar no Cântico dos Cânticos, né? O noivo que corre ao encontro da noiva é um pouco da relação entre Isaac e Rebeca. É precisamente a tipologia de uma imagem que antecipa um encontro espiritual. Os parentes de Rebeca, eles propõem ligar para a jovem e perguntar se ela quer ir. Eles provavelmente estão convencidos de que ela não quer ir, né? E aí, versículo 57, chamemos a jovem e disseram eles, perguntaram o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram, queres partir com este homem? Sim, respondeu ela, sem mais, sim. Deixaram, pois, partir juntamente com sua ama de leite e com o servo de Abraão e seus companheiros. Essa mulher, ela tem a coragem de Abraão. Vai para a terra onde eu te indicar. E ela diz, sim, eu estou aqui. Ela também recebeu a vocação de deixar sua terra natal. A casa de seu pai, a casa de sua mãe, seus costumes. É uma criança, ela é acompanhada por uma serva, por uma ama de leite. Ela tem coragem de ir. É a imagem feminina da pessoa da fé. Então, Rebeca, muito mais que Sara, ela é para os judeus a imagem da igreja, a imagem do povo de Deus. Ela é para os judeus a imagem da mulher de fé. Para a igreja, para nós cristãos, ela é a imagem da igreja, que vai onde é chamada. Gênesis 24:60. Eles abençoaram-na, dizendo, ó nossa irmã, possas tu tornar-te mãe de milhares, e possa a tua posteridade possua a tua posteridade à porta dos seus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram os camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo em caminho. A jornada é rápida. Novamente o narrador ele vai mostrar que voltamos ao ponto de partida. Em Gênesis 24:62, Isaac tinha voltado do poço, novamente o poço, de Lahai-Roi e habitava no Negueb. Isaac também mora perto do poço de Lahai-Roi, ou Lacai-Roi. Já o conhecemos. Então, é o poço da visão, é o poço da manifestação. A origem de muitas coisas sobre isso, né? O bem dos vivos, o bem da vida. Gênesis 24:63. Uma tarde ele saía para meditar no campo, levantou os olhos e viu alguns camelos que se aproximavam. Novamente uma cena ao pôr do sol. Aqueles que foram para o Oriente sabem que o pôr do sol tem um charme especial, especialmente num oásis, vendo o sol vermelho no horizonte, o deserto, no meio das dunas, em meio das palmeiras, é uma atmosfera mágica. E aquela brisa noturna também caracteriza a imagem do paraíso terrestre. Lembre que o nosso narrador, no início do Gênesis, tinha introduzido
Deus desceu para caminhar com a brisa da noite, caminhar no jardim com a brisa da noite. Isso é muito interessante como esses textos eles vão se permeando. Nesse mesmo contexto, Isaac saiu para se divertir um pouco, para ver o pôr do sol, andar, né? Fazer como a gente dá um rolê ao encontro, e aí encontrou o olhar de Rebeca. Isaac viu Rebeca e Rebeca viu Isaac. Rebeca também, tendo levantado os olhos, viu Isaac e desceu do camelo. Este o autor muito delicado enfatiza o cruzar de olhares, é um jogo de olhos, um encontro de olhares. Isaac viu, Rebeca também viu. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele jovem que vem ao nosso encontro no campo? É meu senhor. Respondeu ele. Ela tomou depressa o véu e cobriu-se. É um sinal da passagem de gerações. Não há vestígios de Abraão. No início da missão foi organizada por Abraão, mas no final da história é diretamente Isaac quem recebe a noiva e apresenta a tenda de Sara. É assim, é o sinal dessa passagem de gerações, a passagem de Abraão para Isaac. É o momento em que a promessa de Deus continua e o compromisso dos descendentes está aumentando. O servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. Isaac introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, desposou-a, e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. O nosso narrador aqui, muito habilidoso, mostra que finda um ciclo. Isaac, Sara, então a casa que estava vazia porque não tinha mãe, não que a mãe estava lá, mas era a casa da mãe, agora tem uma nova senhora. Então é uma passagem, não é uma rica reflexão teológica, é a contemplação poética e silenciosa de uma história do noivado, né? Então, o capítulo 25, Abraão traz a ordem e o cumprimento se dá a Isaac. De repente, a notícia, parece que Abraão levou, né, essa sua esposa, né? Evidentemente, nós temos que entender que a tradição falam dessas esposas com outros filhos de Abraão. O autor relata a tradição sem desenvolvê-la. Ele anexa tudo, né, e constrói essa história. Então, aqui eu posso dizer para os senhores que é muito bonita essa cena. Abraão envia seu servo a seus irmãos, a seus parentes, porque ele não quer que seu filho tenha uma mulher cananeia. Que seja também uma hebreia, alguém com seu sangue, alguém da sua parentela, para que ela tenha os mesmos valores. Encontra Rebeca. Rebeca, que é sinal da acolhida, do empenho e também um dom muito bonito. Ela tem a mesma atitude vocacionada. Ela ouve o chamado de Deus, entende e, sem pormenores, sim, eu vou. Sai da tua terra. É como se aquilo que aconteceu com Abraão estivesse acontecendo com Rebeca. E o encontro de Rebeca e Isaac é muito interessante porque é o final de um rito e o início de outro. No cruzar de olhares se encontra, eles olharam para o outro e olharam para frente. Ou seja, eles também terão o seu caminho. E aí o texto vai terminar com a narração da morte de Abraão. A narração que é feita de uma maneira muito perspicaz, muito bonita. Essa narração sobre o falecimento de Abraão, ele é muito interessante. Abraão tomou outra mulher chamada Sétura, a qual lhe deu Zanã, Gencã, Madã e Gescobe e Sué. Então, vários outros filhos que vieram de outros casamentos depois que Sara morreu, né? E no final diz que Abraão deu todos os seus bens a Isaac, inclusive o cuidado de seus irmãos. Assim chega ao fim a vida de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou a sua alma morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheia de dias, e foi-se unir-se a Deus. É um detalhe dos estudiosos que consideram um indicativo da crença na sobrevivência. Foi unir-se aos seus. Então aqui é uma marca de que
existia naquele momento uma concepção de vida póstuma. Ele foi enterrado perto de seus anciãos, porque os ancestrais de Abraão foram enterrados no outro lado do mundo. Então, é entender que quando eles usaram essa expressão, não diz que ele foi enterrado junto com os seus, mas que ele partiu para encontrá-los. Ele se reuniu com os antepassados. Significa que o antigo narrador pensa na possibilidade de encontrar Abraão morto com seus ancestrais no mundo futuro, no mundo de Deus. É uma indicação de fé na sobrevivência. E não se fala de imortalidade ou mesmo de ressurreição, é uma indicação de fé na sobrevivência no outro mundo. Abraão morreu e entregou a alma. É um duplo esclarecimento. Ele parece supérfluo para nós, né? Mas indica que o ato de abandonar, de dar o último suspiro, portanto, é quase como a consequência da morte do corpo, que esfria e endurece. A expiração é o último suspiro, que foi a imagem profunda da cultura do simbolismo. Cristo, na cruz, ele entrega o espírito, ele dá o último suspiro, né? Quando permanece no corpo o espírito, eles estão intimamente unidos, né? Na formação, na plenitude. Então, a ideia de corpo e alma é apresentada aqui. Algo que nós só vamos entender depois, muito tempo depois, com a filosofia grega, entender um pouco isso, né? Seus filhos, Isaac e Ismael, o enterraram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zocar, o hitita, na fronte de Mambré. O campo de Abraão havia comprado para os hititas. Abraão e sua esposa Sara foram enterrados lá. Hoje, localizada no centro de Hebron, onde é uma grande mesquita árabe, chamam de Recinto do Amigo, né? Haram el-Ali. O amigo é Abraão. É uma mesquita que dá, de vez em quando, problemas entre judeus e muçulmanos, mas é porque é um local que as duas culturas religiosas cultuam. Então, é por isso. E aqui é uma pequena nota da linhagem de Ismael, né, que termina o ciclo de Abraão. Após a morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac, e Isaac viveu pelo poço de Lacai Roi. E aí, nós terminamos o ciclo de Abraão. E vamos iniciar agora o ciclo de Isaac. Posso dizer que é um ciclo bem mais curto, e isso nós vamos tratar no nosso próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.